o que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. É um prazer estarmos aqui novamente com os nossos amigos, nossos irmãos, nossos companheiros de jornada ministerial, aqueles que têm nos apoiado, aqueles que com muita disposição têm nos ajudado a mantermos esta programação. Nossos patrocinadores, o nosso abraço, o nosso reconhecimento pela tua ajuda. E também ao canal 23, a Star News, que nos dá essa oportunidade de anunciarmos, de pregarmos a palavra de Deus. E eu gostaria de falar neste momento sobre escolhas. E talvez a primeira escolha que você tenha que fazer é estar aí ou não assentado, me ouvindo, para receber uma palavra de Deus. E tudo na nossa vida nós temos que escolher, priorizar. Quem sabe agora é o momento, talvez agora nesse instante seja o momento para você ouvir uma palavra abençoada, uma palavra de poder, uma palavra que venha de encontro à tua necessidade, à necessidade da sua casa, da sua família, de tudo aquilo que você necessite neste momento. Deus pode estar suprindo você. Então é com grande alegria que nós fazemos mais este programa. Gravamos com muita alegria para você poder ter uma porção de Deus a cada dia aí na sua casa. Amém? Muito obrigado por todos vocês. Eu quero abrir aqui, já está aberta a minha Bíblia, num livro chamado Mateus, um livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 13. Nós sabemos que Mateus escreve sobre o Evangelho de Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo aqui na terra, descreve as posições, tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, que Jesus nos ensinou nesta terra. E é muito interessante, porque abrange coisas da nossa vida, coisas que nós devemos decidir no dia a dia, E eu vou falar então de escolhas. Quando nós vamos fazer as nossas escolhas, eu quero te fazer uma pergunta: onde Deus está? Quando fazemos uma escolha, onde Deus está? Você tem pensado nisso? Deus está presente quando você escolheu realizar um trabalho. Deus esteve presente quando você escolheu se casar ou adquirir um bem, um imóvel. Deus esteve presente quando você resolveu que teria filhos, que cuidaria de filhos. Deus esteve presente na sua vida quando você resolveu perdoar alguém que tenha te ofendido. Como é a sua vida com relação a escolhas, com relação à presença de Deus no dia a dia, quando você realiza uma escolha? O verso 13 deste capítulo 7 de Mateus, ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Bom, nestes dois primeiros versículos que eu acabei de ler aqui em Mateus, ele me traz dois caminhos
duas portas, duas decisões que eu poderia estar escolhendo entre uma delas para traçar o meu caminho, entrar por esta porta e decidir se eu terei vida ou se eu terei morte. Olha que interessante, nós podemos escolher, e é interessante mais ainda quando nós vemos que a porta que leva à vida, ela é estreita. Jesus está dizendo aqui, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à morte, que conduz à perdição. Mas nós vemos que na maioria das vezes, quando fazemos nossas escolhas, nos esquecemos de questionar com Deus, o que eu devo fazer? Muitas vezes, como jovens, adolescentes, quantas vezes na nossa vida, hoje já temos, né, uma idade adulta, madura, temos maturidade, mas passamos por tantas lutas e muitas vezes desnecessárias, porque não paramos para pensar, para questionar, para perguntar a Deus, qual deve ser a minha escolha? Qual deve ser o caminho que eu devo seguir? Em que porta eu posso entrar para ter vida? Né? E a palavra de Deus, ela é clara. Tudo aquilo que me leva à vida, às vezes é mais estreito. A porta que me leva, o caminho que me leva à vida é mais estreito. E ainda mais, Jesus diz, são poucos os que entram por esta porta, por este caminho. São poucos os que escolhem seguir este caminho que traz vida. Então, o que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que, na maioria das vezes, quando fazemos uma escolha, nós escolhemos entrar pela porta da facilidade, pela porta, talvez, que pareça me trazer riquezas, pela porta que talvez seja mais fácil, pela porta que me leva a satisfazer o meu ego, a minha vida, o meu coração, a minha mente. Normalmente, principalmente adolescentes, jovens, nós temos filhos, nós sabemos disso, criamos os nossos filhos, hoje lidamos com a igreja, lidamos com aqueles que são jovens, adolescentes, até mesmo crianças, e por que não dizer adultos que também não sabem fazer as suas escolhas e muitas vezes sofrem por isso. E aqui Jesus está dizendo, olha, a porta que me leva ao caminho da perdição, ela é uma porta larga, espaçosa, e muitos entram por ela. Muitos estão entrando por esta porta larga. Mas, em compensação, a porta estreita é apertada, o caminho, ele leva a vida, mas são poucos que a encontram. Por que será que são poucos que encontram a porta que leva à vida? É interessante, não paramos para pensar. Muitas vezes nós somos levados por qualquer vento de doutrina. Muitas vezes somos levados por qualquer vento de aconselhamentos de pessoas que não têm a capacitação para nos orientar. Então, muitas vezes o jovem, o adolescente, ele vai tomar conselho com pessoas que não têm capacitação, capacidade para orientá-los nas escolhas. E você, mamãe, você, pai, que está aí e me ouve nessa palavra de vida para você, talvez você necessite se preparar muito mais ainda do que o seu filho para poder orientá-lo nas escolhas. O que é que você quer para a sua casa? O que é que você quer para a sua família? Que eles entrem na porta estreita e tenham vida? Que eles vão por um caminho que gere vida? Ou que eles entrem por uma porta larga, mas que cheguem a um momento de morte ou perdição? O mundo está aí, a palavra nos ensina que o mundo jaz no maligno. E o maligno, ele tenta conduzir o jovem, conduzir as pessoas a um caminho de morte. Então precisamos escolher da melhor forma, precisamos de Deus, precisamos da orientação do Pai, precisamos da orientação do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos orienta.
Ele vai nos orientar corretamente, Ele é o nosso consolador, o nosso instrutor, o mestre, que pode nos orientar em que porta eu devo bater, em que porta eu devo entrar. E eu quero, assim, de uma forma muito especial dizer para você que me ouve nessa palavra, apesar da porta estreita, da porta da vida, estar aí apertadinha, mas tem um lugar para todos nós passarmos. Existe um lugar para todos nós. Jesus nos espera, Jesus anseia que todos os seus filhos encontrem esta porta. A porta da vida, a porta, apesar de estreita, mas que gere coisas boas, que gere alegria, que gere paz no seu coração. Então, como eu disse, pais, estejam alertas, mestres, pastores, líderes devem estar alertas com relação às pessoas que você for aconselhar, para levá-los a terem escolhas sábias, escolhas acertadas, que gerem vida, né? E interessante, logo depois destes 2 versículos, a palavra do Senhor nos orienta a termos cautela com relação aos falsos profetas. Veja bem, ele diz assim, Mateus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então aqui Jesus, através de Mateus, ele está nos orientando o seguinte: não é todo mundo que nós podemos ouvir ou escutar ou nos aconselharmos com liberdade. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos sujeitos aos espíritos enganadores, a pessoas que demonstram ser boazinhas, ovelhas, mas que no seu interior tem uma maldade no coração, pode aconselhar de forma errônea o seu filho ou você mesmo, e ele está aí com uma capa, né, de ovelha, mas a palavra do Senhor diz que no seu interior são lobos devoradores. Querem o mal, querem que você perca, querem que você se desvie, querem que você escolha, faça escolhas erradas. Então, cuidado, Jesus diz: acautelai-vos. Tenha cautela dos falsos profetas, falsos mestres, enganadores, aqueles que querem conduzir a sua vida, mas não estão preparados para isso. Cuidado, cuidado com em quem você confia, cuidado para quem você conta os seus problemas, você confidencia algo. As pessoas muitas vezes revertem o quadro, invertem a situação e podem prejudicar você. Então Jesus, através aqui do livro de Mateus, ele nos exorta a termos cautela. E agora eu te pergunto, como vamos conhecer se a pessoa é um falso profeta, falso mestre, um enganador, alguém que não está preparado? Como vamos discernir em quem podemos confiar? Como discernir isso? Mas a própria palavra nos ensina. No verso 16 deste mesmo capítulo diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa, ela produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O que é que Jesus está nos ensinando aqui agora? Eu perguntei para você, como você vai discernir se você pode ou não confiar no mestre, no profeta, no pastor, no líder, num amigo, num familiar? Como conhecê-lo? Como saber se a orientação dele é correta ou não? Como saber se eu posso confiar na sua ajuda?
para alguma escolha que eu for realizar em minha vida. Mas Jesus nos responde, Jesus nos ensina através de Mateus, que é pelos frutos, é por aquilo que ele frutifica em sua vida. Amados, e para dar frutos bons nós temos que ter a presença do Espírito Santo, é Ele quem nos dá, é Ele quem gera o fruto bom na nossa vida. E aqui, neste texto, você foi comparado a uma árvore. Jesus está dizendo, existem árvores boas que geram frutos bons, existem árvores más que geram frutos maus. E aqui ele pergunta assim, por acaso a uva vai nascer do espinheiro? A uva nós sabemos que é uma fruta boa, gostosa de se comer, ela é boa para a saúde, mas ela nasce do espinheiro? Não, ela precisa de uma parreira linda, tratada, né? Não é do espinheiro. E o figo, também uma fruta boa, gostosa de se comer, mas ela nasce das plantas rasteiras, cheias de espinhos, dos abrolhos? Não, o figo vai nascer, né, de uma árvore boa, a uva vai ser gerada de uma árvore boa, e pelo fruto nós conhecemos que esta árvore é boa, e assim nós somos comparados a árvores, né? Se você é uma árvore boa, vai dar frutos bons no trabalho, na família, na sociedade, onde quer que você esteja exercendo o seu ministério, entre os amigos, você vai liberar frutos bons. Mas se você é comparado a uma árvore má, o que é que vai no seu coração? O que é que vai? O que é que é gerado no seu coração? Frutos maus, frutos que contaminam, que são venenos para a nossa vida. E muitas vezes nós queremos nos aconselhar com esse tipo de árvore, com esse tipo de pessoa, que são maldosos, que não frutificam no reino de Deus, mas frutificam nas trevas, trazem um peso, trazem uma carga muito pesada sobre os ombros, e então a ira, a maledicência, a crítica, tudo isso faz parte de um fruto ruim, né? Não frutifica coisas boas, nunca traz paz para a tua vida, nunca traz uma alegria para a tua vida, nunca traz uma provisão para te ajudar, mas está sempre trazendo e aconselhando de forma errônea e trazendo problemas para a tua casa, para a tua amizade, para a igreja, para a sociedade. Então, nós devemos ter cuidado, porque nós não podemos nos aconselhar com árvores, com pessoas que geram frutos maus. Ao contrário, quando nos depararmos com esse tipo de pessoa, a única coisa que podemos fazer é ajudá-los a sair dessa situação, levarmos Jesus, levarmos a pregação da palavra do Senhor e dizermos, olha, você pode frutificar se você crer, se você receber a semente boa, né, da palavra do Senhor, a semente lançada que vai gerar um fruto bom na sua vida, pode mudar esta situação, pode mudar a sua vida, né? E aí então o texto continua aqui. Eu quero então lembrar você, nós vimos a respeito de duas portas, a porta larga e a porta estreita. Nós vimos dois caminhos, um caminho espaçoso e um caminho apertado. Nós vemos que temos dois tipos de pessoas, dois tipos de grupos de pessoas, aqueles que são numerosos e entram por uma porta larga, e aqueles que são poucos, mas entram pela porta que gera vida, apesar de estreita. Nós vimos então que nós temos dois alvos quando escolhemos corretamente. Nós temos um alvo que é correto e um alvo que, se nós escolhermos, ele será perdição para a nossa vida. Então, dois alvos, vida eterna ou morte eterna, né? E quando nós escolhermos isso, nós estamos escolhendo e definindo quem nós somos dentro de um reino. Ou você faz parte do reino de Deus, ou você faz parte
de um reino de trevas. Ou nós vamos servir a Deus, ou nós vamos servir o nosso inimigo. Então precisamos fazer escolhas acertadas para termos vida eterna. E aí, olha só o que é que diz a respeito do reino dos céus. Jesus continua então esse texto dizendo assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então veja bem, qual é a vontade de Deus? Que nós escolhamos a melhor porta para entrarmos, o melhor caminho, que escolhamos a vida, que escolhamos nos aconselhar com aqueles que frutificam bons frutos. Então agora Jesus está dizendo assim: quem entrará no reino dos céus? Muitas vezes nós vemos as pessoas dizendo: ai meu Deus, meu Senhor. Mas aqui está dizendo que estas pessoas, apesar de clamarem a Deus, talvez não obedeçam a Deus. Olha só, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então o que é que importa? Importa para nós realizarmos a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que a gente se salve, a vontade é que nós sejamos trazidos para o reino, para a vida eterna, que nós escolhamos o melhor, que nós estejamos entrando pela porta estreita, o caminho estreito, apertado, apesar de poucos, mas nós vamos fazer parte dessa classe de pessoas que busca Deus. Não importa se você estiver sozinho nessa caminhada, mas pode ter certeza que você não vai estar só. Você vai estar com a presença de Deus, o Espírito de Deus. Muitas vezes achamos assim: olha, mas meus amigos não buscam. Mas quando o meu marido, quando os meus filhos estiverem numa igreja, ligados a uma denominação, quando os meus filhos, o meu esposo escolherem a Deus, aí sim eu também vou servir. Eu quero dizer para você que cada um de nós vamos dar conta da nossa vida. Eu como pastora, eu como serva de Deus, eu como filha de Deus, eu vou dar conta da minha vida. Eu não vou dar conta da vida do meu esposo, eu não vou dar conta da vida dos meus filhos, que são maiores, que já têm a oportunidade de também fazerem as escolhas que um dia eu fiz. Mas quem vai dar conta a Deus vai ser da sua própria vida. Eu vou dar conta da minha, você vai dar conta da sua vida. Então aqui está dizendo: olha, é melhor que façamos a vontade do Pai, porque nem sempre quando dizemos Senhor, meu Deus, é porque servimos, é porque somos filhos, é porque temos vida, né? Muitas vezes dizemos isso pelo simples fato do costume, né? Familiar, de clamarmos: ai meu Deus, isso não vai bem, meu Senhor, isso não vai bem. Mas para que nós realmente sejamos filhos, servos, e que possamos clamar Senhor, Senhor, nós precisamos realizar a vontade de Deus. Qual é a vontade? A vontade de Deus para a minha vida. Então, continuando aqui no verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos tantas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que praticais o pecado, que não obedecem a Deus. Então a palavra de Deus é muito séria, né? Nós devemos estar atentos à vontade de Deus, estarmos atentos ao clamor, né? Nosso, se realmente nós estamos clamando com a nossa alma, o nosso espírito. Quando dizemos Senhor,
é porque obedecemos a Deus como Senhor. Ele tem direcionado os meus passos, Ele tem sido prioridade na minha vida. Eu tenho consultado a Deus nas minhas escolhas. Se eu tiver que escolher entre o bem e o mal, eu vou escolher o bem. Se eu tiver que escolher entre a luz e as trevas, eu vou escolher a luz. Se eu tiver que escolher entre pecar ou não pecar, transgredir ou não o mandamento do Senhor, qual é que eu vou escolher? Eu vou consultar a Deus? Eu vou consultar aqueles que frutificam numa fé genuína, verdadeira? Eu vou consultar o Espírito de Deus que habita em mim? Ou eu vou ser levado pelos falsos profetas, falsos mestres, que não dão frutos bons e que chega uma hora que precisam ser queimados, né, lançados fora? Jesus diz que a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Então nós precisamos consultar aqueles que verdadeiramente obedecem, seguem o caminho, seguem a lei do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus nos deu um novo mandamento, né? Nós temos lá no Antigo Testamento os 10 mandamentos, e em Jesus diz assim: eu vos dou um outro mandamento, um novo mandamento, né? E ele sintetiza os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas. Que Deus esteja sendo prioridade na sua vida. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Se você amar a Deus, se você amar o seu próximo como você se ama, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai desejar as coisas dos outros, você terá apenas um Deus que é Senhor e Salvador da sua vida. Você vai cumprir toda a lei neste novo mandamento que Jesus nos deu. Ame a Deus, ame ao seu irmão e cumpra toda a lei, né? A palavra de Deus também diz que se há algo que nós ficamos devendo para alguém, é o amor, né? O amor de Deus, ele nos constrange, diz a palavra do Senhor. E se eu amo meu irmão, eu não quero mal. Se eu amo meu irmão, eu não vou fazer o mal, não vou praticar o mal. A minha escolha vai ser sempre para realizarmos as coisas boas na vida de alguém. E para finalizar aqui as duas, nós estamos trazendo, né, 2 posições. Sempre vamos ter que escolher. Ele fala também aqui, para finalizar, de 2 alicerces. O homem prudente, ele diz, edifica a sua casa sobre a rocha, mas o homem insensato, ele edifica a sua casa sobre a areia. E se ele edificar sobre a areia, vai descer a chuva, correr os rios, soprar os ventos, vão combater contra esta casa e vai cair. Grande será a sua queda. Grande será a sua queda, diz a palavra. Então, onde devemos construir? Onde vai ser a escolha para construirmos a nossa vida, a nossa fé? Onde nós vamos colocar a nossa casa, a nossa vida, a nossa fé? Nós vamos colocar sobre a rocha. É uma outra escolha que você vai fazer. E se você tiver a mente de Cristo, o coração novo, você vai sempre escolher as coisas de Deus. Se você tiver a semente de Deus no seu coração, você vai sempre escolher as coisas de Deus. Então, amados, este capítulo é maravilhoso. Este é um ensino maravilhoso que nos leva a pensar. E você vai ficar, após esta programação, incumbido de refletir como têm sido as minhas escolhas. Quando eu escolho, onde está Deus? Quando eu escolho realizar algo, onde está Deus? Quando eu escolho ir
por determinado caminho. Onde está Deus? Quando eu escolho a porta que eu vou entrar, onde está Deus? Quando eu escolho em que alicerce eu vou construir, levantar, edificar a minha casa, onde está Deus? Que você escolha corretamente a vida de Cristo em você, que você escolha o melhor, que você escolha viver debaixo da unção poderosa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero abençoar a tua casa. Eu abençoo, Senhor, este lar. Eu abençoo com vida, com saúde, com discernimento. Eu abençoo, Senhor, com as tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Com a tua graça, que o Senhor possa penetrar nos corações, transformando estas vidas, Senhor, alegrando, trazendo paz dentro deste lar. Nós os abençoamos, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Muito obrigada, que você possa estar conosco nas próximas programações, sempre trazendo uma palavra de vida para você. Fica com Deus, em nome de Jesus. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas.